Opa, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos mais uma vez nesse grupo familiar. Hoje nós vamos falar a respeito de um assunto que chama-se ouvir. Não sei se você já fez algum estudo a respeito, mas você sabe como é importante ouvir? Então, se você ainda não pensou no assunto, hoje eu vou trazer para vocês eu acredito que sejam algumas revelações sobre o que representa ouvir nas nossas vidas. Tudo bem? Então, vamos lá. Na verdade, a Paraxá, que estuda isso, se chama Ekev, né? Ekev é uma palavra hebraica que diz assim, ó, se você ouvir, né? Então, é uma coisa assim, uma palavra de ouvir, mas com uma consequência. Vocês vão ver isso aqui no decorrer da palavra. Muito bem. Onde é que está isso? Está em Deuteronômio. O assunto que nós vamos falar está em Deuteronômio, né? Porque vocês vão ver por quê também, né? Mas deixa eu adiantar para vocês, então. Deuteronômio, você sabe que onde a lei está repetida. Moisés, ele está nos últimos dias, infelizmente, né? E ele tem que repassar essas leis para os judeus, é uma ordem de Deus para ele, né? Que ele tem que repassar todas as leis, então ele repassa. Então, o intuito é que todos os judeus que estejam indo para a Terra Santa, para a Terra Prometida, ouçam e cumpram. Agora vamos falar melhor sobre isso. Por isso, ouvir. Então, vamos ler aqui para o que será, pois, que se ouvindo esses juízes e os guardardes e fizerdes, veja só, se ouvir, guardar e fizer, o Senhor teu Deus te guardará e assim por diante, né? Então, ekev, essa palavra aqui, é exatamente a palavra de ouvindo, né? E ouvindo. Na verdade, a palavra ouvir, no hebraico, é lishmoa. O verbo ouvir é lishmoa, como escrever aqui para vocês, tá? O que significa a palavra lishmoa em hebraico? Ela significa ouvir, claro. Mas ela não significa só ouvir. Ela significa ouvir, entender, conhecer, responder e obedecer. Guarda isso aqui para você, porque isso aqui vai ser o tema do que nós vamos falar hoje. O verbo lishmoa, que é exatamente a palavra que significa ouvir, né? Que está nesse paraxá, né? Vocês vão ver agora melhor isso, né? Quer dizer, ouvir, entender, conhecer, responder e obedecer, tá? Essa palavra lishmoa, ela aparece 92 vezes só no livro de Devarim. Devarim, exatamente, é o livro de Deuteronômio, que nós vamos falar hoje. E por que aparece tantas vezes? É onde mais aparece, né? Nenhum outro livro ele aparece tanto, né? Porque exatamente aquilo que eu comecei a falar com vocês. Porque a missão de Moisés era exatamente essa, que o povo ouvisse, entendesse, ó, que vou pôr um pouquinho mais aqui, ouvisse, entendesse, conhecesse, respondesse e obedecesse. Esse é o sentido do Lishmoa, porque está aparecendo 92 vezes na Bíblia, tá? Na Bíblia não, em Deuteronômio. Muito bem. A Bíblia nos ensina que nós temos a importância do ouvir e do ver, né? Só que ela não nos obriga a ver, mas ela nos obriga a ouvir. Vê que coisa interessante, né? Ela nos ensina muito que nós temos que ver com esses olhos espirituais, né? Vocês vão ver, já tem vários estudos que eu fiz sobre isso, né? Mas não é só ver com os olhos espirituais, mas ouvir também. Tanto é que a oração mais conhecida em Israel, onde eu mesmo aprendi quando nem era, né? Comecei a aprender hebraico em cima dessa oração, que fala assim: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve Israel, Shema Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, um. Essa é a primeira oração, é claro que não para por aqui, né? Mas ela começa com a palavra Shema Israel. Shema é o quê? Ouvir. O que é? Ouvir só? Não. É ouvir, como é que é? Lembram? Aqui, ó. Deixa eu achar aqui. Ai, bom, vocês lembram, né? É até obedecer, certo? Muito bem. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Nós podemos ver Deus? Deus só pode ser visto através do quê? Da sua palavra, da sua lei. Repetindo,
Você consegue ver Deus? Não. Somente através da sua palavra, que ele criou tudo com a palavra, através da sua lei, que está nos 10 mandamentos, que chamam de 10 mandamentos, não é isso? Muito bem. Para podermos ver, para podermos ver Deus, nós devemos o quê? Ouvir a sua palavra, entender as suas palavras, ouvir, de novo, obedecer às suas palavras. Só depois de tudo isso é que nós podemos ter um relacionamento com Deus através do ouvir. Repetindo, Deus só pode ser visto através de sua palavra, porque ele criou tudo com a palavra, através da sua lei, né? O Antigo Testamento, que é a Torá, vamos chamar de Torá, o Pentateuco, Deus pode ser visto através do Pentateuco, onde ele escreveu tudo, né? Para podermos ver Deus, nós devemos ouvi-lo, entendê-lo, aceitar tudo, obedecer, e é só aí que nós vamos poder, então, caminhar com ele no relacionamento através do ouvir, de Shmuel. Ok? Ouvir através de Jesus, Yoshua, né? E aí, que é a palavra do Eterno. O que é Yoshua? Yoshua é a palavra do Eterno. É a palavra de Deus. Ouvir, então, através de Jesus, que é a palavra de Deus. Palavra, não é isso? A lei de Deus deve fazer parte da nossa natureza. Tem muita gente que fala assim, não, eu não sei o quê, mas a lei de Deus, ela deve fazer parte do seu íntimo, tem que estar inscrita no seu coração. E só assim que nós podemos ouvir e obedecer a Deus. Vou repetir, que realmente isso é muito importante. A lei não é decorada, não é você pegar e estudar a lei, pegar a escrita, e ler, e repetir, decorar. Não, é quando você tem a lei escrita no teu coração, e assim você poderá ouvir e obedecer a Deus. Vou trazer algumas coisas para vocês entenderem melhor. João, todo mundo conhece, né? João, primeiro capítulo de João, de 1 a 4. No princípio era o verbo. O que é verbo? É ação, né? É a palavra com ação. O verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem nada do que foi feito se teria feito. Nele estava a vida. A vida era a luz dos homens. Está se referindo a quem? Claro que é Jesus, né? Eu já fiz vários estudos sobre isso, vocês podem ver também. Em João 1,14 diz o seguinte, e o verbo, porque no princípio era o verbo, e aí o que aconteceu com o verbo? O verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Unigênito, olha o que está escrito, como a glória do unigênito do... Quem é o unigênito do Pai? Cheio da graça e da verdade. Jesus, tudo aqui está falando de Jesus, não é isso? Mas isso foi quando? Depois do Antigo Testamento, não é isso? Como é que é isso? Vou mostrar para vocês um prenúncio que Jesus sempre esteve conosco. Desde o princípio. O princípio é a primeira palavra da Torá. Bereshit, bara Elohim tashamayim vetares. No princípio, Deus criou. Então, Jesus está conosco desde o princípio, desde a primeira palavra. Eu vou colocar para vocês só um prenúncio. Vocês conhecem essa história? Mas vocês vão começar a ligar uma coisa com a outra. Primeira fala de Deus com Abraão. Diz para quem? Para Abraão. Toma agora o teu filho, está escrito teu filho, está em Gênesis 22, 2. Abre tua Bíblia e você vê. O teu único filho, unigênito, a quem você ama, e vai à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto. Teu filho, quem é? Único filho, a quem você ama, oferece-o em holocausto. Meu Deus. Sabe onde é Moriá? Vocês conhecem Moriá? Já falei uma vez sobre Moriá.
É ali que foi construído o primeiro templo, é ali que está construído o segundo templo, e é ali que hoje está uma mesquita com aquela cúpula de ouro, é de ouro mesmo, né? Onde está os palestinos têm como é que chama isso aqui? É mesquita, a mesquita deles. E onde os judeus ainda esperam construir o terceiro templo. E onde Jesus pregava. Onde Jesus pregava. Então, toma agora teu filho, teu único filho, a quem você ama, e oferece ali holocausto na terra de Moriá. Em João 3,16, vocês não. Deu seu único filho, seu filho unigênito. Está tudo ligado, está tudo ligado. Jesus está conosco desde o princípio. Muito bem. Eu falei para vocês que tudo Deus criou com a palavra. Deus tem o poder da criação. A ação criativa está na mão de Deus. Tanto é, só para vocês saberem, a palavra abracadabra é uma palavra aramaica, é do idioma aramaico, que quer dizer, ela fala assim, avracadabra. Então, criarei conforme a minha palavra. Isso quer dizer abracadabra. Claro que eu não estou querendo ligar uma coisa com a outra, mas daí que saiu a palavra abracadabra, que diz, eu criarei conforme a minha palavra. Muito bom. Vamos contar para vocês aqui uma história interessante. O Midrash é o que os rabinos interpretam, né? Mas o Midrash tem uma história muito interessante que diz que o Isaac e Abraão, seu pai, eles eram muitíssimo parecidos. Muito parecidos, pessoas assim, né? Tanto é que tem gente que, quando quisesse falar com Isaac, ela às vezes confundia com o próprio Abraão, e vice-versa. Isaac, muito parecido com Abraão, não é isso? Agora, eu queria que vocês lessem comigo esse João 14. Vê se não tem nada parecido aqui nessa história. Eles falam para Jesus, Jesus fala para eles, desculpa, se vós me conhecesseis a mim, também conhecerias meu pai. E aí disseram para ele o quê? O Filipe disse para ele, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Tem alguma ligação? Pensa você mesmo, né? Disse-lhes, estou há tanto tempo convosco que vocês não estão me conhecendo. Quem me vê a mim, vê o Pai. Tem alguma ligação? Claro que tem, né? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como disses tu, mostra-nos o Pai. Como é que vocês falam? Se você me vê, você está vendo o Pai. Não crê tu que eu estou no Pai e o Pai está em mim? É isso, né? Dá para ver? Tudo uma ligação, né? Tem tudo. A palavra de Deus é maravilhosa, né? Eu fico maravilhado porque cada vez que eu vejo, cada vez que eu estudo, eu vejo, Deus me revela cada coisa. Obrigado, Senhor. Quero agradecer ao Senhor. Obrigado, Senhor. Muito bem. Queria só mostrar para vocês que Jesus também ele era obediente, né? O que pode obediência? Que quem ouve, obedece. Tem que obedecer. Então, vamos falar de obediência de Jesus. Todo mundo conhece também essa passagem, mas vale a pena citar no assunto de hoje. O qual, nos dias de sua carne, quando ele estava em carne, ele ofereceu com grande clamor e lágrimas orações, ele oferecia orações ao que podia livrar ele da morte. Meu Deus. Foi foi ouvido, quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu obediência, por aquilo que sofreu, padeceu. E sendo ele consumado, presta atenção, quando ele foi consumado, Jesus, ele veio ser a causa da eterna salvação tua, minha, de toda a humanidade, àqueles que o obedecem. Repetindo. E sendo ele consumado, e sendo Jesus consumado, ele passou a ser a causa da eterna a salvação eterna de todos nós que obedecemos a ele. A obediência vem antes. Nós devemos obedecer a Jesus. Nós devemos andar no caminho de Jesus. A salvação depende disso. Tem outro jeito? Não tem outro jeito. Tem um? Não tem. Esse é o único caminho. Tá? Ok.
Ressaltando, então, que fé, quero só ressaltar isso, que fé sem obras é morta. E tem que ter fruto, porque quando você coloca obra, você consegue um fruto. Sabe o que é o fruto? A obediência. Obediência, 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 obediência. Aliás, eu poderia até mudar o nome desse estudo para obediência, mas está valendo, tá? Muito bem. Jesus, no Sermão do Monte, vocês conhecem isso, já falamos várias vezes também sobre isso, mas Jesus ele vem aqui explicar a Torá. Muitas vezes a gente fala assim, é o Antigo Testamento, é a lei, é a graça, com quem que vem antes, a graça anulou a lei, enfim. Não vou falar sobre isso hoje, mas só encurtando. Nada anula nada, ao contrário, Jesus veio para explicar a lei. Nós vamos ver isso aqui explícito nos versículos. Jesus, ó, Mateus 5 a 7, tá? Jesus explica a Torá. Não se retenha na literalidade. Ele fala isso. Não se retenha na literalidade. Aplique a justiça da lei para tudo. Presta atenção, então, em 1 João 2, do 4 ao 7, nós vamos ler. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda, não ouve, guardar, que nesse caso é ouvir, né? Não guarda os seus mandamentos, ele é mentiroso. Aquele que diz, eu conheço, mas não guarda os seus mandamentos, ele é mentiroso. E nele não está a verdade. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Repetindo, aquele que diz que está em Jesus, deve andar como Jesus andou. Olha só o que diz depois disso, Jesus. Irmãos, eu não vos escrevo esse mandamento novo, mas o mandamento antigo. Eu não estou escrevendo para vocês um mandamento novo, não. Eu estou falando do antigo, que vocês têm desde o princípio. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio vocês ouviram. Vocês estão vendo que é a lei. É agora, é antes. Decidam vocês. Cada um de vocês faça uma reflexão interna e vocês vão ver, tá? Através de Jesus, então, nós podemos ouvir e obedecer a Deus. Só podemos conhecer o eterno, Deus. Só podemos ver, só podemos ter um relacionamento com Ele, com Deus, se ouvirmos a Sua palavra e ouvir, quer dizer, obedecer. Só podemos conhecer o eterno. Só podemos ver o eterno. Só podemos ter um relacionamento com o eterno se nós ouvirmos a Sua palavra e obedecer a palavra dele. Então, sejamos ouvintes verdadeiros da palavra de Deus, e aí seremos amados e guardados por ele, conforme ele prometeu em Deuteronômio. Veja só que interessante, aliás. Em Deuteronômio, quem fala aqui é Moisés, né? Diz assim: será, pois, que se ouvindo esses juízes, os guardares e cumprires, o Senhor teu Deus te guardará, amar-te-á e abençoar-te-á. E o resto vocês podem ler, né? Mas nós vamos ver também em João 14, Jesus falando, né? Aqui foi Moisés falando. Ele diz assim, ó: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Que o segue, em teus mandamentos e segue. Aquele que me ama também será amado pelo meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Veja só que semelhança. Uma coisa fala a mesma coisa da outra. Jesus fala a mesma coisa que Moisés. Aliás, Moisés fala a mesma coisa que Jesus. Mas tudo bem. Vamos ver. Agora vamos colocar algumas referências bíblicas para você entender. Romanos. Porque não é judeu que é exteriormente judeu. Tem muita. Lá em Israel está cheio disso. Vocês vão ver uma cheia de gente que se veste como judeu. Esse não é o judeu. Judeu é aquele que é no interior. Aquele que é circunciso, não circuncisão como é que esqueci o nome, mas você sabe o que é, né? Mas é no coração, no espírito. No espírito, não na letra. Vocês já ouviram falar de que a letra mata. Se você fizer uma circuncisão lá,
Vamos, mas se fizer uma circuncisão no teu coração, se você tirar aquela pele que te deixa, você vai ter, esse é o caminho, a circuncisão é lá, no coração. Tiago diz assim, sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Porque se vocês forem só ouvintes, você vai estar se contemplando a si mesmo. Depois vocês leem tudo. A religião pura e imaculada para com Deus é esta. Dois pontos. Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. E guardar-se da corrupção do mundo. O mundo está assim. Esse é o caminho da religião. Tá? Muito bem. Agora vamos falar um pouquinho de Apocalipse. Vamos tentar dar uma encerrada com o assunto Apocalipse. Você sabe o que o livro de Apocalipse nos traz? Se você for buscar no Google, você vai ver que o livro de Apocalipse ele traz uma revelação dada por Deus. A quem foi dada essa revelação? Ao apóstolo João, que, na verdade, de todos os apóstolos, ele era o único que falava de Jesus como Deus. Vocês sabem disso, né? Então, eu sou muito. Eu gosto muito do apóstolo João, mas vocês também podem ser a mesma coisa. Então, Deus revelou para o apóstolo João sobre o quê? Sobre o fim dos tempos e sobre a volta de Jesus. Por isso que muita gente acha que interpreta, coloca um pouco mais de assunto, mas não vem ao caso agora, né? Então, o livro traz revelações divinas sobre o quê? Presente, passado e futuro das igrejas, da humanidade, sobre os últimos tempos, sobre o juízo final e sobre o mais esperado, a volta de Jesus e a eternidade no céu. Em resumo, é isso que é o livro de Apocalipse, né? Eu queria mostrar para vocês Apocalipse 2, do 7 ao 29. Não vou ler tudo, mas vou ler para vocês só um pouquinho, vocês vão ver que interessante. No 7 ele diz assim, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso. Olha que promessa. Vou passar isso aqui. No 11, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Interessante, não? De novo, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Certo? Mais uma promessa, que legal. E, finalmente, no 29, diz o quê? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ele começa e termina com esse mesmo coisa. Olha quanta promessa tem para você. Tudo se você ouvir. Ouvir. Olha a importância do ouvir. Tá? O último versículo da Bíblia, eu quero ressaltar isso aqui, realmente. Sabe como é que é o último versículo da Bíblia? Presta atenção comigo. Apocalipse 22, eu coloquei até do 19 a 21 para vocês pegarem o contexto. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida. Se alguém tirar um pedacinho desse livro, Deus vai tirar de você. E da cidade santa. E das coisas que estão escritas nesse livro. Aquele que testifica essas coisas diz, certamente, isso é de Jesus, certamente cedo venho. Amém. E aí, diga comigo, ora vem, Senhor Jesus. Está em Apocalipse, no penúltimo versículo. E continuando, Jesus falando conosco. É João falando conosco, mas vem de Jesus. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Quem tem ouvidos, que ouça o que o Espírito diz a você. Tá bom? Muito obrigado por ter estado aqui presente até agora. Em nome de Jesus, feche seus olhos e receba essa bênção
Em nome de Jesus, receba essa bênção de Deus. Jesus está aqui para te abençoar. Feche seus olhos. Yevarechecha Adonai bishmerecha. Yair Adonai panav elecha vichuneika. Yisa Adonai panav elecha v'yasem lecha. Shalom. Shalom, shalom, shalom ubrachá, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Obrigado, Senhor, por tomar conta do pastor João, da pastora Suzy. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito na nossa igreja. Obrigado pelas suas providências com todo mundo da igreja. Obrigado por tomar conta do pastor Sidney, da pastora Rosângela, do pastor Carlos, da pastora Luciana. Obrigado, Senhor, por tanta coisa. Eu não sei se eu esqueci alguém, por favor, Senhor. Obrigado por tomar conta de todos da igreja, todos, presbíteros, líderes, todos, Senhor. Obrigado. Obrigado por tomar conta dos meus filhos, dos meus netos. Obrigado. Não vou falar mais, senão. Obrigado, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, que Deus abençoe cada um de vocês que esteve até agora. Amém, amém e amém.